Olá, pessoal. Essa aula a gente vai falar um pouquinho sobre as pteridófitas, que é um outro grupo do reino Plantae. Então, a gente vai aprender sobre as principais características, a reprodução, o ciclo de vida e a importância, tá? Lembrando que quem faz parte deste grupo são as samambaias e as avencas. Acredito que a maioria de vocês conhece, já viu uma samambaia, que são usadas muito como plantas ornamentais. E aí a primeira característica delas, elas foram muito importantes na escala evolutiva, tá? É o segundo grupo vegetal da escala evolutiva e elas tiveram um papel importante na evolução, durante toda a evolução da Terra, né? A biodiversidade da Terra. Por quê? Porque elas serviram de base da cadeia alimentar para grandes animais, para grandes herbívoros. Um deles foram os dinossauros. Elas possuem raiz, caule, folhas, né? Diferente das briófitas, que não possuíam isso, né? Elas já possuem. E também possuem vasos condutores, né? São vasculares, são plantas vasculares, que produzem vasos condutores de seiva. Isso aí ajudou elas por quê? Porque agora elas podem ser grandes, elas conseguem ter um tamanho maior, tá? Elas não formam sementes, flores ou frutos, ok? Então, o processo de reprodução dela é por esporos. Não vou encontrar nem semente, nem flores, nem frutos. A presença de vascularidade permitiu que elas crescessem mais que as briófitas, foi o que a gente já comentou. Tá? Então, enquanto uma briófita tem 2 centímetros, né, elas vão ter metros, 2 metros, né, 1 metro. Então, aí vai depender da espécie, de espécie para espécie e do ambiente que ela está. Os vasos condutores de seiva são responsáveis pela condução, né, da água e dos sais minerais e também da sustentação do vegetal. Também vivem em ambientes úmidos, como as briófitas, porque elas necessitam da água para fazer a fecundação, tá? E elas possuem também o gameta flagelado, que precisa nadar na água para chegar lá no gameta feminino. A reprodução pode ser assexuada e sexuada, tá? Então, lembrando que quando eu tenho a reprodução assexuada, que no caso das pteridófitas é por brotamento, então eu tenho um broto ali daquela planta mãe, tá? E esse broto, ele vai crescer um pedacinho e vai acabar se soltando e fixando no solo novamente, tá? Lembrando que, quando eu tenho essa reprodução assexuada, eu não tenho variabilidade genética. O que é isso? Eu não tenho modificação do meu DNA. Então, o DNA da planta mãe vai ser o mesmo do DNA da planta filho. Agora, quando eu tenho reprodução sexuada, eu tenho variabilidade genética. Então, eu vou ter um gameta feminino, né, e um gameta masculino. Os 2 gametas, eles trazem informações genéticas das plantas correspondentes deles, tá? Informações diferentes. Então, aí eu vou ter uma variabilidade genética. E quando eles se juntam, o gameta feminino se junta com o masculino, eu vou ter um indivíduo diferente, material genético diferente dos pais, tá bom? Então, aqui alguns exemplos. Eu tenho as pteridófitas, né, as samambaias, que são mais conhecidas. E atrás da folha da samambaia, se você pega a folha e olha por baixo, você vai ver umas bolinhas mais escuras. Essas bolinhas mais escuras são chamadas de soros. Esses soros aqui vai participar do processo de reprodução delas, tá? É muito importante. Aí existe outro exemplo aqui das pteridófitas, o samambaia-açu. O samambaia-açu era muito usado para fazer o xaxim. O xaxim é um suporte um suporte natural, digamos assim, para colocar outros tipos de planta, inclusive a samambaia, tá? Então a samambaia sul foi muito explorado antigamente para fazer xaxim.
Hoje em dia já não acontece, não é proibido o corte de samambaia-sul em florestas, né? Por exemplo, na Mata Atlântica, não se pode. Teve alguns anos que a produção de xaxim fez com que o samambaia-sul presente na floresta da Mata Atlântica, né, diminuísse muito. Então, isso foi proibido. Ainda continua a produção, mas com florestas plantadas, né, não exploração da mata. E também a gente faz xaxim hoje em dia com outros tipos de materiais, tá? Que antigamente não se sabiam, não se conheciam, né? Hoje em dia faz até com fibra de coco. E aí a gente tem as avencas, né? A avenca, que é um outro tipo de pteridófita. E também atrás da folha da avenca eu vou encontrar os soros. Agora vamos falar um pouquinho do ciclo de vida de uma samambaia, tá? Antes da gente falar aqui, vamos só colocar a estrutura de uma samambaia para vocês. Então, a samambaia, a gente já viu que ela tem raiz. Para que serve a raiz? A absorção de água e nutrientes, né? Eu tenho caule. Diferente da briófita, onde que o cauloide era para cima, né? O caule da nossa pteridófita, ele é um tipo rizoma. O que é um tipo rizoma? Que é no solo, no substrato, tá? Eu tenho uma folha jovem ou um báculo, que é chamado, que é a folhinha da samambaia quando ela está começando a se abrir, que ela vai se desenrolando. E eu tenho a folha. A folha é tudo isso aqui, tá? Essa folha, embaixo dela, como a gente já falou, que essa folha aqui, eu tenho os soros, né? E a gente chama essa folha também de esporófito. O esporófito aqui é a fase dominante. O que você vê quando você olha com a samambaia? Você vê o esporófito. Você vê as folhas e as folhas são o esporófito. Esse esporófito aqui é 2 N's, tá? Ok? Então, para a gente entender o ciclo de vida aqui dela, vamos começar aqui continuar aqui do esporófito mesmo, tá bom? Que a gente já estava falando. Então, aqui, eu tenho o esporófito 2 N's. Esse esporófito, tá? A base dele aqui fica lá nos soros, que é onde eu vou ter o esporângio. Esses esporângios aqui, ele vai acontecer aqui dentro meiose. Quando eu realizo meiose? Para a produção de gametas. Então, eu vou produzir gametas aqui, tá? Neste caso aqui, ainda não é o gameta por completo. Ele vai produzir esporos N, né? Que aí esses esporos vão dar origem aos gametas. Então, esses esporos N aqui são produzidos lá nos esporângios pelos esporófitos aqui. Então, aqui, esses esporos aqui, N, eles vão ser liberados e vão sofrer mitoses. E vai formar, né, vai germinar ali um protalo. Esse protalo vai ser N também. Esse protalo é a fase do gametófito. Esse gametófito, ele é muito pequeno, tá? É cerca de 1 centímetro. Então, a gente não consegue enxergar esse gametófito. Para a gente enxergar esse gametófito, a gente precisa ir lá olhar com lupa. Ele, tá? Então, esse gametófito, ele vai ser monóico. O que é monóico? Eu tenho os 2 sexos na mesma planta, tá? Então, podemos falar que é uma planta hermafrodita, tem os 2 sexos. Então, o que acontece? Eu vou ter aqui o anterídeo, que é a parte masculina, e o arquegônio, que é a parte feminina, tá? Então, aqui, essa região aqui é arquegônio e essa região aqui é o anterídeo. E aí, dentro desse arquegônio aqui, né, vai o quê? Vai acontecer o quê nele? Eu vou desenvolver o meu embrião. O meu embrião aqui vai ser
a oosfera. E ele vai ser N também. Por que que ele vai ser N? Porque eu tenho metade do meu material genético aqui nesse gameta. E esse anterídeo aqui, ele vai se desenvolver o anterozoide, que é o gameta masculino, tá? E ele também vai ser N, porque ele tem metade do material genético da planta mãe. E aí o que acontece? A gente precisa o quê? Esse anterozoide precisa encontrar a oosfera. E ele precisa da água. A mesma forma das briófitas, ele vai nadando, ele é flagelado. Então, ele precisa da água. Quando ele tem o ambiente propício, que tem água e tal, ele vai chegar até a oosfera. Chegou na oosfera aqui, ó. O que vai acontecer? Vai acontecer a fecundação. Fecundou, eu vou formar um embrião. Esse embrião vai acontecer mitoses com ele, tá? E vai formar novamente um esporófito. Esse esporófito aqui vai ser 2N. Ó, observa o quê? Que esse esporófito está sendo formado em cima do gametófito, tá? Isso aqui é o gametófito e esse aqui é o esporófito, ok? Então, ele está sendo protegido pela planta, digamos assim, tá? E aqui é a raiz dele e o caule por baixo. Então, esse esporófito jovem vai crescer e se transformar num esporófito adulto 2N. E aí o ciclo recomeça novamente, tá? Então, assim, é bem simples, tem que entender o processo. Não necessita ficar decorando os nomes, mas precisa entender o processo. Que eu vou ter esporos, esses esporos vai ser N, esse esporo vai germinar e vai dar vai formar um gametófito. Esse gametófito vai ter gametas. Esses gametas vão se encontrar e eu vou ter um embrião 2N que vai formar um esporófito 2N também, que vai formar o esporófito adulto novamente, tá bom? Então, é um ciclo de vida, ok? E aqui vamos falar um pouquinho. Diferenças entre as briófitas e as pteridófitas. Geralmente, os vestibulares, eles vão pedir mais ou menos para vocês têm que saber esses dois grupos e vão pedir para uma questão de comparação, não dar um exemplo, alguma coisa nesse sentido. Então, vamos lá. As briófitas são avasculares, quer dizer o quê? Não tem vasos condutores. Enquanto que as pteridófitas são vasculares. As briófitas são de pequeno porte, enquanto as pteridófitas são médio porte. As briófitas possuem rizóide, cauloide e filóide. Já as pteridófitas possuem raiz, caule e folha. Isso são as diferenças, tá? São as grandes diferenças do grupo. Agora, o que elas possuem em comum? Não possuem semente nem flores. Não possuem semente nem flores as pteridófitas também. Vivem em ambiente úmido, pois depende da água do meio para a reprodução. Mesma coisa as pteridófitas. Vivem em ambiente úmido, pois depende da água e do meio para a reprodução. Tá? Então, isso aqui é importante vocês saberem essas diferenças. E aí, qual a importância delas? Que também os vestibulares hoje em dia, eles pegam muito a importância. Por que as pteridófitas são importantes? Importância fundamental é que elas são usadas na ornamentação, né? Assim, a maioria dos lugares, praças, sempre tem uma pteridófita, né? Uma samambaia, né? Uma avenca. Medicina, elas também são usadas para retirada de substâncias, para o uso medicinal. Alimentos, tem algumas espécies que as pessoas podem comer os brotos delas. E elas fazem associação com as cianobactérias, tá? Então, se elas fazem essa associação com as cianobactérias, elas ajudam na fixação do nitrogênio, tá? O que é cianobactérias? É um tipo de bactéria.
que também realiza fotossíntese, tá bom? E também faz parte da cadeia alimentar como sendo produtoras, ok? E é isso, né? A gente finaliza a aula aqui sobre pteridófitas, então a gente viu que as principais características delas, né? Que elas precisam de ambiente úmidos, só que elas são plantas vasculares, né? Elas podem ter reprodução assexuada e sexuada, entendeu? Então, assim, qualquer dúvida, só me chamar. Muito obrigada.